Oi, boa noite a todos. Eu sou Mariana Spezia, jornalista e diretora executiva na LAN Comunicação. Hoje temos mais uma edição do ZRG em Casa. Nosso anfitrião, Bruno Lino, que é sócio e diretor da ZRG e lidera as práticas de consumo e varejo na empresa aqui no Brasil, está conosco, junto com Rodrigo Poço, que é diretor de Digital na Marisa, maior rede de moda feminina do Brasil. Também Flávio Correia, que é Head de Omnichannel e E-Commerce na maior empresa de farmácias na América Latina em receita e capitalização de mercados, a Raia Drogasil. Eu queria falar que ao final da nossa conversa a gente vai abrir para perguntas, então se vocês tiverem perguntas aí para os nossos convidados, por favor, fiquem à vontade para, enfim, depois abrir a câmera, mandar pelo nosso chat. Bem-vindo, Rodrigo, bem-vindo, Flávio, Bruno. Oi para todo mundo que está aí nos assistindo, é um prazer tê-los conosco. Primeiro eu gostaria que vocês se apresentassem para o nosso público e falassem um pouquinho da experiência profissional de vocês, começando pela formação de vocês. Rodrigo, por favor, vamos começar com você. Oi, Mariana, boa noite. Prazer participar dessa live com vocês. Bom, contando um pouquinho da minha trajetória e tanto com relação também à formação, eu sou formado em administração de empresas pela GV e desde o começo da minha carreira, assim, eu sempre tive um viés muito claro para trabalhar em empresas de varejo, né? Então, apesar de no começo, logo no início da minha carreira, eu trabalhei em área financeira, eu acabei migrando rápido, logo no início da minha carreira, para varejo. Tanto empresas de varejo, que eram no início, né, multicanal, né, na época, então tinham lojas físicas e ainda iniciando algumas operações online, como também, posteriormente, empresas que eram pure players online, né? Então, assim, no final, eu falo brincando que eu fui picado aí pelo mosquitinho aí do varejo, que é uma coisa que quando entra no sangue, realmente as pessoas ficam, vamos dizer assim, se apaixonam, e acabou acontecendo na minha carreira. E aí, ao longo da minha trajetória, eu acabei entrando em diversos momentos em operações focadas no digital. Então, e aí eu participei de algumas grandes empresas em que a gente foi eu fazer a alavancagem, né, de uma operação online já pré-existente ou realmente iniciar uma operação online. Então, sim, sendo bem breve, é basicamente isso. Perfeito, perfeito. Vamos com você agora, Flávio, por favor. Olá, vocês me ouvem? Sim. Sim. Bom, boa noite, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui entre amigos agora. E já como disclaimer da conversa que a gente vai ter nessa hora, eu queria avisar para todo mundo para ter baixas expectativas comigo, né? A intenção é não de eu poder ensinar, mas acho que a provocação, assim, de o que esse cara vai falar que vai me ajudar a entender se eu estou no caminho certo ou não, se eu estou fazendo as coisas certas ou não, né? Quanto à minha formação, eu sou daqueles coxinhas, né? Faculdade, pós-graduação, fiz extensão em Harvard, fiz MBA fora do Brasil, né? E eu falo que isso daqui é a educação formal, a teórica, né? Que todo mundo deveria poder seguir ou ter vontade de seguir, né? Mas para mim também tem toda essa formação, a prática informal, né? Que a gente aprende é o hands-on, né? Então isso para mim eu fico muito feliz assim de ter trabalhado em diversas empresas, né? Empresas brasileiras, americanas, europeias. Viajei muito pelo mundo, né? Conheci muita coisa, morei fora, né? Falo 4 línguas. A última que eu comecei a aprender agora é o chinês, né? Fui 3 vezes para a China e quem vai para lá vê que o futuro está acontecendo, então é melhor se preparar para o que vem vindo. Então isso para mim foi uma opção. E nesses últimos 15 anos, um pouquinho mais do que isso, eu venho trabalhando com varejo, né? Em diversas funções, né? E essa função agora, então, de liderar a atividade digital da Raia Drogasil é a mais recente, eu estou na empresa desde o começo desse ano. Perfeito, perfeito. Acho que você pegou o espírito da coisa, né, Bruno? Esse ZRG em Casa é para ser de verdade um grande bate-papo e a gente troca bastante informação. A gente quer aprender sim com vocês, porque sem dúvida alguma a gente aprende todo dia, né? Bruno, agora eu vou pedir para você se apresentar, acho que vale falar um pouquinho desse crescimento que a ZRG teve nos últimos meses, né? E você pode, inclusive, começar fazendo a primeira pergunta para os nossos convidados. Vou deixar você começar hoje. Tá bom, não. Vou começar antes dando as boas-vindas aí pro Rodrigo, pro Flávio, assim, na verdade, agradecer bastante a disponibilidade dos dois, porque falo bastante com os dois aí, a gente troca mensagem, a gente tem trocado nos últimos meses,
e sei que a agenda dos dois está uma loucura. Lógico que a cadeira deles aí tá super quente, super demandada. O Rodrigo, inclusive, conseguiu 4 dias aí de off, que a gente acabou de saber, e a gente está atrapalhando o período off dele que ele tinha para descansar. Então, obrigado, pessoal, pela disponibilidade. Me apresentando rápido, enfim, eu cuido da vertical de consumo e varejo aqui nas RG. E tivemos, sim, aí nesse período de pandemia, acho que a grata surpresa também de ter um momento, não vou falar que foi positivo de mercado, mas acho que nos saímos melhor do que a gente esperava para um momento complicado, e recentemente até crescemos com a chegada de 2 sócios, com a Aline, que veio da Korn Ferry, e com o Alberto, que veio da Egon. Então, estamos aí não vou falar com boas expectativas, mas estamos começando a sentir, acho que, uma melhora de mercado, dado que foram os últimos meses. E aí já queria entrar, enfim, roubando o seu lugar, Mari, fazendo a primeira pergunta, porque é algo que sempre vem aí à minha cabeça, né? Quando a gente se encontra, acho que, com um cenário de crise que necessita de uma transformação rápida, e sem dúvida nenhuma, acho que o que a pandemia exigiu de velocidade, na verdade, de antecipar, acho que essa transformação digital que muitas das empresas já estavam fazendo, ficou evidente, né? E aí a pergunta para os dois lógico que tanto Marisa quanto Raia Drogasil foram impactadas, e acredito que tiveram sim que antecipar muito dos seus projetos de digitalização, de transformação nos últimos meses. Queria entender um pouquinho de cada um, o que foi essa estratégia, lógico que de uma forma, acho que mais rápida, mas a pergunta é muito assim, né? Quando você se depara com um momento desse, por onde começa, né? Assim, qual o primeiro passo, né? Olha, a gente tem que antecipar aqui em X meses, em X anos, um projeto, um plano de transformação, e tem uma tempestividade muito grande por trás. Então, por onde começa? Qual o primeiro passo que dá? Que eu acho que isso é o mais difícil para você sair do lugar, né? Então, vou seguir a ordem que a Mari fez, começar, se o Rodrigo quiser contar um pouquinho para a gente, e qual foi esse primeiro passo que ele deu também. Não, legal, Bruno. Assim, a Marisa, assim, quando iniciou a pandemia, e assim, na verdade, iniciou a parte mais aguda dela, né, com o fechamento do varejo e das lojas físicas, porque acho que, diferentemente da experiência que o Flávio vai contar um pouquinho da Raia, a gente enfrentou uma situação em que a gente teve, em certos períodos, 100% das nossas lojas físicas fechadas, pelo fato de estar inserido no segmento de varejo não essencial, de itens não essenciais. Então, naquele momento, a gente realmente, dentro das nossas conversas, tanto na área de digital, mas principalmente nos fóruns nossos lá de diretoria e de time executivo, era como que agora a gente vai conseguir atender a nossa cliente, sabedores que as nossas 353 lojas estão fechadas, espalhadas pelo Brasil todo. E então tinha tanta questão nossa de uma lógica de captura de vendas e atendimento dessa nossa cliente, e tinha, por outro lado, também um outro aspecto, que a gente tem uma parte de produtos e serviços financeiros do nosso negócio que é muito forte, que é o cartão Marisa, enfim. Então, a gente tem uma área muito desenvolvida nessa parte também. E muita dessa relação e dessa interação com a nossa cliente acontecia nas nossas lojas físicas. Então, a gente acabou se deparando com uma necessidade de olhar sobre as óticas, né? Então, sobre uma ótica de varejo, em termos de vendas e atendimento, e sobre uma ótica realmente de como é que a gente continua atendendo uma necessidade da nossa cliente, que eventualmente era até pagar os nossos boletos, né, de cartão Marisa na loja, enfim, esse tipo de coisa. Então, o que a gente fez naquele momento foi, do ponto de vista de projetos de omnicanalidade dentro da Marisa, a gente já está numa jornada de quase 3 anos, né? Então, assim, eu estou na Marisa há um pouco mais de 2 anos e meio, e eu acho que um dos meus grandes desafios quando eu cheguei na Marisa, naquele momento, além de, obviamente, alavancar o canal do e-commerce, etc. e tal, o canal de venda online, era implementar o projeto de omnicanalidade. E naquele momento, quando a gente se deparou com a questão da pandemia, a gente já tinha uma série de atividades que já estavam funcionando muito bem. Então, o nosso click rate estava indo muito bem dentro das lojas. A gente tinha quase que
grande parte do nosso parque de lojas já estava com o serviço disponível e em alguns meses batia mais de 1/3 do nosso volume de vendas estava para clique retiro. Só que naquele momento, quando a pandemia chegou, obviamente, lojas fechadas, aquele serviço deixa de fazer sentido. E aí a outra grande iniciativa que a gente já estava, e acho que foi a grande decisão, que a gente estava fazendo um beta, né, um beta teste, a gente estava ainda pilotando algumas lojas, era o que a gente chama de Ship from Store. Era a gente utilizar as nossas lojas como mini CDs para poder faturar a partir dessas lojas da casa das nossas clientes. O que a gente fez foi um processo que a gente tinha estimado no nosso orçamento de 2020, fazendo um espaço aí de quase um semestre, a gente acabou fazendo aí um pouco mais de um mês. Tá? Então, a questão da expansão, da implementação, então você deve imaginar, é um processo super complexo, em termos que você acaba tornando uma loja um mini CD, então a loja tem que fazer o picking, o packing, tem que preparar a expedição, tem que fazer a coleta da transportadora, enfim, é um processo razoavelmente complexo. E todos os sistemas, implementamos toda a questão de infra nas lojas e foi super exitoso. Acho que assim acho que a grande mensagem desse período foi que a gente conseguiu fazer um espaço muito curto de tempo e muito mais eficiente, tanto em termos de tempo quanto até mesmo de custo, uma coisa que a gente tinha estimado de fazer de uma outra forma. E aí, assim, acho que aí vem um pouco do primeiro grande, assim, tiver um takeaway dessa história aí, putz, assim, acho que nesses momentos de crise ou de restrição, a gente acaba tendo que pensar de um jeito completamente distinto e diferente, e a gente acaba buscando alternativas que muitas vezes são até mais eficientes do que a gente tinha imaginado originalmente. Tá? Então essa foi uma grande forma. E aí a outra grande frente que a gente teve que atender foi que com as restrições de acesso às lojas e com o aumento expressivo das nossas vendas online, a gente teve que, de alguma forma, olhar os nossos canais de atendimento. Então, o que a gente teve que fazer no caso dos cartões, que é a nossa parte de todos os serviços financeiros, que eu comentei com vocês, a gente colocou um espaço foi basicamente uma sprint, né? Foram 2 semanas. A gente colocou bots de autoatendimento via WhatsApp para os nossos clientes. Então, assim, para elas poderem ter acesso às faturas, para elas poderem pagar o boleto de cartão e por aí vai. Então, acho que assim, então, para resumir, para passar a bola para o Flávio, assim, a gente realmente teve que reorganizar a casa muito rapidamente. A gente priorizou os projetos que, na nossa visão, ou as iniciativas que, na nossa visão, atacavam as principais dores das nossas clientes. E, obviamente, aí, ao longo da conversa aí de hoje, desse nosso bate-papo, vou contar um pouquinho mais, porque diversas outras iniciativas que a gente tinha planejado para o segundo semestre, ou mesmo para 2021, a gente teve que antecipar fortemente e já colocar no ar meio que quase que de bate-pronto, em tempo recorde. Perfeito, obrigada, Rodrigo. Felizmente a gente vê que as empresas, né, Bruno, todas as empresas que a gente tem conversado e tal, conseguiram fazer essa transformação bem rápido, né? Teve empresa que tinha 1 ano para fazer e acabou fazendo em 2 meses, assim como vocês que planejaram para o semestre e em 1 mês já estava tudo pronto. Vamos lá, Flávio, com você, por favor. Eu acho que eu vou pegar um gancho aqui, não, que foi falado. Mas só fazendo um ponto, acho que existe uma diferença enorme assim entre mudanças planejadas e mudanças não planejadas, né? E essa situação que aconteceu do Covid, né, que é essa rápida mudança no cenário, tipo quando explode uma bomba, a gente acaba ficando condicionado a reagir da forma como a gente não como a gente se planeja para ser, né? Então aquela história de quando explode uma bomba, quem tem medo se esconde, quem é organizado começa a dar ordem para tudo que é lado e quem é agressivo parte para cima do problema para resolver, né? E eu acho que nesse momento da pandemia, quando explodiu essa bomba, a gente foi muito feliz lá dentro da Raia Drogasil, porque a gente já se condicionava para ter a relevância digital, né? Que neste lado para a gente foi muito positivo, óbvio. A gente é uma empresa de vender medicamentos, né? Então tudo bem, a gente está de um lado positivo desse momento do Covid,
mas a gente perde cliente também em loja, né, física. Então, não é simples também para a gente. É óbvio que tem outros setores muito mais afetados, mas eu falo, a gente não fica olhando para a venda que a gente faz, a gente fica olhando para garantir que a gente está atendendo necessidades dos nossos clientes nesse momento, né? Mas voltando ao ponto da mudança, para minha felicidade é que a gente tem uma empresa hoje que é meio homogênea nesse sentido, né? A gente tem um conselho que é composto por fundadores, empreendedores, né? E que sabem que o ambiente é VUCA o tempo todo, né? Nosso management, idem, a gente pensa assim, né? Entre os diretores, vice-presidentes, né? A gente já havia lançado as iniciativas de e-commerce há 4, 5 anos atrás, né? Quando começou o processo de digitalização do varejo, um pouco late, até para falar a verdade, e a gente lançou no ano passado o nosso núcleo de squads, né, que veio para ajudar a empresa a trabalhar de uma forma mais rápida. Então, tudo isso junto fez com que, quando estourou a bomba do Covid, lá no dia 15 de março, o que a gente fez? Né? A primeira coisa foi garantir que o nosso motor não espanasse, né, que não saísse voando nenhum pistão para nenhum lado. Então, o que a gente fez foi fazer o que a gente já vinha fazendo. Então, a gente reforçou a capacidade dos nossos sistemas transacionais, né, que nos permitiu acelerar a quantidade de pedidos nos sites e apps, né, nos canais digitais, sem transtorno. A gente também acelerou bastante a expansão da malha de last mile, né? Antes, a gente, como foi falado aqui da história do shipping from store, né? Ou do click and collect. Então, hoje a gente tem 2.000 lojas, todas as lojas são click and collect, né? E a gente tem algumas lojas ship from store. Uma das coisas que a gente acelerou é que, para transformar uma loja em uma loja ship from store, demorava-se 45 dias antes, né? E a gente aprendeu a fazer isso em um dia. E a gente, no final das contas, acabou abrindo 300 lojas ship from store em 100 dias. Então, foi um movimento super, super rápido. A gente também acelerou a criação de squads para poder melhorar a experiência digital desse cliente, né? E, por último, a gente também implantou a venda por WhatsApp, né, que é uma questão que vem se falando aí bastante no mercado, virou meio que um buzzword, né? E isso fez com que a gente maximizasse a proposta de valor da Raia Drogasil, da RD, né, que é cuidar do cliente, da saúde dessas pessoas, né, em todas as nossas 2.000 lojas e usando da força dos nossos 40.000 colaboradores, né? Então, essa história é super importante, né? Mas mais importante do que isso, a gente continua com esse mindset VUCA, né? Sempre pensando, repensando e atento às oportunidades do mercado, porque no varejo as coisas mudam muito rápido. É verdade, muda tudo muito rápido, né? Acho que nenhuma matriz SWOT estava preparada para essa pandemia que chegou de repente e pega a gente de surpresa, e aí você tem que pensar o que você vai fazer. Suas ameaças, elas parecem, enfim, ficarem, né, mais malucas ainda. Nada previsto e, como você falou, nada planejado. Bruno, você quer comentar essas ações, essas primeiras ações que eles tomaram dentro das empresas? Eu acho que assim, o que eu acho que é válido comentar, que os dois trouxeram, né? Eu acho que cada um, lógico, dentro do que era a sua necessidade de mercado e o perfil do seu varejo, quanto foi impactado ou não, atacaram frentes até algumas similares, mas lógico, frentes que faziam sentido para o negócio. O que eu acho que é muito bacana de pegar da fala aí dos dois, né? Sem dúvida nenhuma, foi a primeira tempestividade que as empresas tiveram que ter, de acelerar. O Flávio falou, em 45 dias virou o Rodrigo falou que o que era 6 meses, enfim, virou um mês. Mas mais do que isso, o que eles trouxeram, que para mim faz muito sentido, é que as duas empresas já tinham uma construção acontecendo, né, do digital ou desse pensamento digital, enfim, qualquer que seja o termo que a gente queira usar, né? Eu acho que tem muita empresa que foi pega, sei que a gente pode dizer, de surpresa e que está tentando fazer essa transformação digital, mas sem ter ainda nenhum backlog, nenhuma estratégia por trás anterior, e lógico que dificulta. Então, acho que, independente do que foram as ações ou do que cada um priorizou de acordo com o seu momento de negócio, o que parece para mim que fez muita diferença, sem dúvida nenhuma, foi a capacidade de executar rápido, de pensar e agir, mas também de já ter um histórico de pensar no digital há algum tempo e não ser alguma coisa que resolveu fazer de uma hora para outra, né?
Ótimo, pessoal. Bom, então a gente ainda vai continuar falando dessa questão de transformação digital, claro, e dessa jornada do consumidor, né? Porque a gente sabe que para ter um processo de transformação digital no varejo, ele está diretamente ligado a essa criação de um projeto de omnicanalidade, e para isso a gente tem que entender essa jornada do consumidor. Então, na visão de vocês, quais são as grandes mudanças no perfil e na jornada do consumidor, na Marisa e Raia Drogasil, que a transformação digital deve atender? Acho que agora a gente pode começar pelo Flávio. Por favor, Flávio. Legal, obrigado, Mariana. Eu acho que, em vez de pegar somente a sua pergunta, eu vou me atentar a uma palavra importante que você falou, que é a omnicanalidade, né? Que eu costumo falar para todo mundo, assim, a história do e-commerce, né? O e-commerce morreu, ele não quer dizer mais nada, né? O que importa hoje é a omnicanalidade, né? Que significa se fazer presente quando e onde quer que o seu cliente, seu consumidor esteja, né? Então, não é somente uma questão de ter um canal digital para fazer frente a mudanças de cenário, é estar omniconectado a esse cliente, né? Então, isso daí está relacionado à maior quantidade de contatos que a gente tem com esses clientes, né? Então, estar presente a todo momento faz com que a gente tenha esses pontos de contato mais frequentes, né? E isso faz com que a gente consiga entender melhor os hábitos desses clientes, né? Entender as saúdes, ou como a gente chama lá dentro da RD, as cronicidades dos clientes, né? E no final das contas, todas essas histórias dos pontos de contato, dos momentos de contato, das cronicidades ou diferentes motivos de contato, isso aqui acaba se transformando em dados, né, que a gente pode ou não resolver explorar, né, ou entender para melhorar ainda mais a nossa proposta. Então, são dados que a gente vai acumulando e desenvolvendo o nosso sortimento, desenvolvendo as soluções que a gente oferece dentro da empresa para poder atender cada vez melhor nossos clientes, né? A gente trabalha lá dentro com algumas ferramentas sofisticadas, assim, de data analytics, né? Porque, no final das contas, é isso que vai importar cada vez mais. Então, tem fornecedores pesados lá dentro, tipo Danhub, Salesforce, são exemplos de empresas que estão lá dentro nos ajudando a trilhar esse caminho. Hoje, para vocês terem ideia, um cliente da Raia Drogasil é um cliente que tem uma frequência bastante grande, né, dentro do mundo do varejo. Então, a gente está falando de uma frequência que ela é mais frequente do que uma vez por mês, tá? Então, a gente está falando aqui de questões de a cada X dias, né, a cada X semanas, a gente tem um contato com esse cliente, que é um contato de transação. Quando a gente fala de um contato de comunicação ou de relacionamento, essa comunicação ou relacionamento, ela se dá semanalmente, diariamente com os clientes, né? E além desse relacionamento, desse contato, então a gente tem os momentos de transação também que acontecem uma vez por mês. Então, para mim, só voltando ao ponto, né, mas entender a jornada do cliente, né, e saber trabalhar o perfil do cliente foi um ponto importante para a gente nessa transformação digital. Na verdade, uma consequência da transformação digital que a gente já vem abordando e, óbvio, uma coisa muito importante nessa pandemia. Ótimo, ótimo. Muito obrigada, Flávio. Rodrigo, e você? Conta pra gente um pouquinho sobre essa jornada do consumidor, a Marisa. Pegando o gancho do Flávio, exatamente a gente tem uma visão muito parecida em relação à história do e-commerce. Eu acho que antes, no passado, a gente estava muito preocupado em pensar, né, canal e-commerce, o canal loja física, eventualmente até um televendas, um B2B. Hoje em dia, acho que isso não é mais relevante como era antes, né? Acho que o ponto hoje essencial e importante é a questão da visão da cliente. Então, assim, e é um pouco como a gente está fazendo na Marisa já há algum tempo, né? Colocando a cliente no centro das nossas decisões, sentindo as necessidades, as dores, as demandas da nossa cliente, para a gente poder tomar decisões, investimentos que pautam a melhoria de experiência dessa nossa cliente. Olhando sobre essa ótica, assim, é realmente como o Flávio comentou, assim, se a venda está entrando através do canal loja física e terminando no canal digital, através de alguma ferramenta de showroom dentro da loja, ou entrando através de um canal digital e faturando através de uma loja, através do tipo Phone Store, na prática, para a gente, isso acaba sendo secundário.
é muito mais uma questão nossa, operacional, de como que a gente consegue organizar bem esses processos e fluxos internos para que todo o pedido, toda a experiência da cliente saia sem nenhum tipo de fricção, do que propriamente ficar muito preocupado aonde atribuir essa venda. Óbvio que esse novo modelo que a gente está vivendo de omnicanalidade, ele nos impõe algumas discussões importantes, né? Então, quando a gente fala de time de lojas, de pessoas, de por onde que entram as vendas, a gente tem uma discussão importante de como que a gente atribui a questão de comissionamento, enfim. Então, essa discussão ela é uma pauta importante para a gente poder, vamos dizer assim, equilibrar e alinhar os interesses e os benefícios da experiência. Mas no final do dia, assim, e a gente na mesa está convicto que a pauta de omnicanalidade não é uma pauta do digital, não é uma pauta do time de lojas, ela é uma pauta da companhia, da empresa, do CEO. Então, assim, a gente tem assim, certeza que esse é o caminho que vai fazer com que a gente gere mais valor para os nossos clientes e também para a empresa e, por consequência, para o nosso acionista. Mas por dados e fatos, assim, só para vocês terem uma ideia, assim, estatística nossa dos últimos 12 meses aí, uma cliente que é omnicanal, ela tem um spend médio anual conosco 3 vezes do que é uma cliente que está, vamos dizer assim, ou só no canal online ou no só canal loja física, ou seja, uma cliente muito mais valiosa para o nosso negócio. Então, como o Flávio comentou também, assim, a gente, óbvio, está avançando nessa frente, na criação de algumas frentes para poder cada vez ir mais fundo na questão analítica de dados, mas, assim, a gente, obviamente, vai cada vez mais dentro do nosso negócio, mais um nosso negócio que tem particularidades sazonais, regionais, enfim, tomar cada vez mais decisões direcionadas a dados, para atender essa nossa cliente e, obviamente, sempre com a visão, com a cliente no centro, com o foco em atendê-la da melhor forma possível. Não importa o horário, como, quando, ela que toma a decisão. No final das contas, agora a decisão está na mão da cliente. Sim, obrigada, Rodrigo, obrigada, Flávio. Essa questão do dado, né, não basta ter o dado, você tem que tratar esse dado com carinho, né, e essas ferramentas de análise hoje são fundamentais, de fato, para entender essa consumidora, esse consumidor, né, que enfim, é quem faz o negócio andar para frente. Bruno, você que tem grande experiência em comportamento do consumidor, comportamento de pessoas, o que você tem a falar a respeito disso? Eu acho que até, primeiro, parafraseando aí, muito do que a gente diz aqui, na verdade, a gente repete do que a gente ouve aí de outros executivos e vai aprendendo. E na última live que eu fiz foi com o Donato, que é o CEO da Imaginário, ele falou, Bruno, aqui na Imaginário a gente estimula muito a criatividade, mas a nossa criatividade ela é sempre powered by data. Então, assim, toda a nossa discussão criativa, de comunicação e de impacto, ela tem que ser powered by data, né? Então, eu acho que essa é muito a tônica, assim, daqui para frente. Eu acho que tem esse entendimento, talvez superficial, tá, de todo mundo, de que omnicanalidade é botar o cliente no centro, ok, mas como você consegue fazer isso é uma outra história, né? E você consegue fazer isso, o que quer colocar o cliente no centro, né? Ele ser o tomador de decisão, mas você tem que saber o que ele quer, entender o que ele quer, para poder, lógico, suportar e atender essa decisão que ele vier a tomar. Então, assim, eu acho que a pandemia, sem dúvida nenhuma, ela mudou muito da jornada do consumidor, se é que a gente pode trazer assim, do perfil do consumidor. Falo para categorias, primeiro até de consumo, não sei, mais amplo, como um alimentar, etc. A gente sabe que quando tem um momento de crise, as commodities elas tendem a ter, por exemplo, um trade-out de preço. Ao mesmo tempo, as pessoas elas estão deixando de sair para jantar e fazer lazer, então está sobrando um pouco mais para categorias ligadas à indulgência. As pessoas elas não se sentem mais tão seguras de ficar transitando entre 3, 4 lojas e às vezes passar num supermercado e, sei lá, passar num hortifruti, ir na farmácia. Elas têm uma tendência maior agora o one-stop shop. Então, assim, isso tudo, essas mudanças do perfil do consumidor, eu acho que elas aconteceram na pandemia,
mas a certeza é que elas vão continuar acontecendo, né? Quando sair a vacina, quando daqui a pouco mudar, o consumidor ele vai estar se transformando o tempo inteiro. E as empresas elas têm que estar prontas para se adaptar a essas mudanças que elas vão continuar acontecendo. Não se fixar e montar uma estrutura para atender o consumidor de hoje, né? Como você cria uma estrutura talvez flexível, que você vai se adaptar aos dados e com base nos dados você vai fazer as leituras para poder atender da melhor forma. Então, assim, eu acho que a jornada e que o perfil do consumidor é algo que ele vai ser mutável, ele é mutável, então, assim, daqui para frente vai ser cada vez mais e cabe às empresas conhecer esse consumidor, que hoje ele tem um perfil, amanhã ele vai ter outro, amanhã ele vai ter outra necessidade e ir se adaptando. Perfeito, perfeito, Bruno. Obrigada pela sua contribuição. Pessoal, um outro fator importante para o sucesso dessa agenda de transformação, a gente falou rapidamente aqui, mas acho que eu queria explorar um pouquinho mais, é a estrutura organizacional e o mindset da companhia para adotar as mudanças, né, que são necessárias. Para vocês, quais são as principais características que uma empresa deve ter, né, para ajudar nesse processo? Flávio, vamos começar com você agora. Legal. Na verdade, acho que eu vou até pegar um gancho assim. Um gancho não, mas vou lembrar de 2 pontos que ao longo da resposta aqui, 2 pontos que o Bruno e que o Rodrigo colocaram, que é a história da importância do CEO, né? Que a omnicanalidade não é uma área específica, é uma forma de se posicionar e é a responsabilidade do CEO no final. E o ponto do Bruno que está mais focado mas a relevância do como, né? Então, mas começando aqui na resposta, né, eu acho que, assim, eu gosto de um pensamento do Bernardinho, né, o Bernardinho do vôlei, que fala que o importante é você gostar de treinar forte, né, e ganhar é uma consequência desse treinamento, aquela história da síndrome do medalha de prata querendo ser medalha de ouro. Então, quanto melhor você é, mais cedo você acorda para treinar cada vez mais, porque o devil is in detail, né? E no varejo, no final das contas, tudo pode ser muito rapidamente copiado. Então, você tem que gastar mais tempo, estar mais preparado, mais atento ao que acontece fora. Então, é o segundinho querendo ser o primeiro. Tá? E esse é um pouco do mindset da Raia Drogasil, né? A gente fica muito orgulhoso de ser o primeiro, de estar à frente. Então, hoje, a RD ela é quase 2 vezes maior do que o segundo concorrente, né? E ela cresce mais rápido do que todos os concorrentes e ela é mais rentável do que todos os concorrentes. Então, é uma máquina bastante eficiente, mas ela dorme e acorda com essa vontade de ser melhor, de se reinventar, de pensar nessas coisas novas, né? E é para isso a gente está conectado no que tem de mais moderno no mundo, né? Então, a gente está de olho no que acontece no mercado aqui no Brasil e fora do Brasil nesse ambiente farma, né? Mas a gente está conectado também no Brasil e no mundo em coisas que não têm nada a ver com farmas, mas que podem, nesse movimento, nesse mundo VUCA, de alguma forma estar conectado lá na frente. Então, a gente não gosta de ter blind spot, a gente gosta de poder endereçar todas essas frentes, né? A gente usa nosso tempo dentro da organização e gasta o dinheiro para isso, para buscar essas soluções e estar atento ao que tem no mercado. Acho que uma coisa importante é que a gente tem um time muito integrado lá dentro. É uma empresa que ela é bastante grande, né, com esses 40 mil colaboradores, mas a gente está falando são poucos diretores, né, na empresa toda. E esses diretores estão juntos o tempo todo. A gente tem N fóruns durante a semana onde a gente discute juntos, a gente trabalha de forma integrada, a gente entende as situações por pontos de vistas quando a gente discute em conjunto, né? Então, a riqueza vem desse detalhe, dessa conexão. Não tem um executivo lá dentro que é um bala de prata, joga para fulano que ele vai resolver. Não, é o conjunto que resolve, a força do formigueiro aqui. Tá? Isso, para mim, faz parte do como, né? Que é esse ponto que o Bruno tinha puxado, né? Para dizer que uma empresa precisa fazer para se transformar, basta contratar um consultor. Então, o que fazer? Você contrata um consultor. Se você não tiver essa criatividade, basta contratar um consultor. E, na boa, gente, acho que
a grande parte dessas teorias, né, das revoluções corporativas, ou do novo mundo, ou do digital, ou desse tipo de coisa, se a gente googar na internet, a gente acha. A teoria, ela é fácil, é até fácil de entender, mas o detalhe é que faz toda a diferença. Para fazer esse negócio acontecer, depende de você, né, do CEO, mas também depende de você e de como você vai definir e como você vai executar os diferentes papéis e responsabilidades dentro da organização, né? Então, quanto mais a organização for fluida, quanto mais forem claros os papéis e responsabilidades de cada um dos interlocutores, mais rápido, mais eficiente vai ser essa organização. Ótimo, excelente, Flávio, verdade. Porque essa questão da cultura mesmo dos funcionários, dos colaboradores, do time, isso importa muito, né? O que você falou, alguém para falar o que fazer realmente está fácil. Agora, esse time integrado, esse time buscando a mesma coisa, tendo o mesmo objetivo, aí sim é o que faz a diferença, né? É bem bacana o que você trouxe aqui para gente. Rodrigo, vamos lá com você, por favor. Essa questão do mindset, o que você acha que a Marisa tem que adotar nesse processo de transformação? Em relação à parte de transformação, e aí pegando o gancho da sua pergunta em relação ao mindset, eu acho que qualquer processo de transformação, ele exige uma flexibilização do mindset. Não tem jeito. Assim, as pessoas elas têm que estar dispostas a essa mudança. Isso não é simples. Assim, eu acho que tanto a Raia quanto a Marisa são empresas bastante grandes, enfim, e que, obviamente, um processo de transformação, ele nunca é simples, na medida que as pessoas naturalmente têm resistência a mudanças. Então, assim, você vai realmente enfrentar esse tipo de situação. A gente tem que encarar isso de frente. A gente não adianta achar que vai ser uma jornada leve, solta. Assim, obviamente é uma jornada super positiva, tá? Do ponto de vista de condução e, na minha opinião, até de resultados, mas é uma jornada que vai, obviamente, também enfrentar algum tipo de resistência, alguns polos de resistência. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que o segundo grande ponto é quando a gente fala um pouco na questão da cultura, né? Então, assim, isso é fato. Se a empresa não tiver com as questões de valores, de cultura muito alinhados, que isso é uma questão, é uma decisão da empresa, é uma visão nossa que agora que a gente vai perseguir, a cultura pode ser um grande entrave para essa história. Então, por isso que até na outra pergunta que você fez, eu disse que, no final das contas, essa é uma agenda do CEO, é uma agenda do conselho. Assim, não é uma agenda do Rodrigo, não é uma agenda do time do Digital, é uma agenda da empresa. Assim, então, as pessoas precisam entender que essa agenda é aquela história de alguns itens que são negociáveis, né, no nosso dia a dia. Assim, você pode discutir a forma, o como, um pouco do que o Flávio estava falando, né? Vamos discutir N questões, mas que esse é um caminho que a gente vai ter que trilhar, é fato. Assim, isso é fundamental. E aí, quando a gente fala um pouco da transformação, pegando transformação digital e etc e tal, assim, uma das coisas fundamentais que a gente percebe é que a gente, isso lá dentro da Marisa, a gente percebeu também, e a gente está quebrando aos poucos, é que a gente precisa, de forma muito objetiva, quebrar a questão de silos da empresa, né? Então, você tem que parar de ficar pensando em áreas A, área B, departamento A, departamento, né, ainda B, C ou D. Você tem que empoderar as pessoas no dia a dia delas, para elas poderem tomar decisões, para elas poderem eventualmente errar, corrigir rápido, testar, porque não existe inovação se você não tiver dentro da sua cultura, da sua empresa, a tolerância a erros. É fundamental. Então, assim, um processo de transformação, ele, assim, tem que estar acompanhado dessa tolerância. E ao fazer isso, a gente conseguir garantir esse empoderamento das pessoas, a gente conseguir reduzir essa questão desses silos, esses blocos dentro da companhia, as mudanças se aceleram. Não tem jeito. Assim, é um caminho assim sem volta. Então, então, quando eu olho essa questão da transformação, uma das coisas que na Marisa a gente está mais cuidando e garantindo
é a questão realmente cultural, então garantir que isso está claro para todo mundo em termos de comunicação. E, obviamente, a gente olha muito a questão de como que a gente, na linha, o tempo vai quebrando a questão de resistência a mudanças. Um dos pontos importantes que a gente sempre toma muito cuidado é a questão da liderança. Assim. A gente tem um time de líderes que também é um time pequeno, tal como é na Raia do Brasil, não é um time de liderança grande, mas, assim, uma coisa que a gente percebe é que os líderes, eles não, em alguns eles não estão brigando ou lutando contra uma questão de transformação, de mudança. E quando olha as questões de transformação digital, de métodos ágeis, enfim, toda essa questão que a gente traz como uma consequência dessas nossas iniciativas, assim, às vezes os líderes não estão sabendo qual papel que eles devem desempenhar, de que forma eles devem performar em cima dessa nova realidade. Então, tem um papel nosso também de como que a gente garante o engajamento e o envolvimento desse time de líderes. Eu acho que isso é fundamental, porque se a liderança não tiver clareza do papel e de como que elas performam dentro dessa nova realidade, é difícil você conseguir ter um cascateamento realmente eficiente para o restante da organização. Ótimo. Eu queria destacar aqui, o Bruno falou do Donato, né, Bruno, que a gente trouxe ele num ZRG em casa, e você falou um ponto bem bacana, que é tolerância a erros. O Donato falou sobre isso. Nesse processo, principalmente quando esse processo é acelerado, a gente tem que ter tolerância a erros, porque eles vão acontecer, né? Mas, enfim, a gente vai aprender com eles. E achei muito bacana você falar, o que você falou também foi muito ao encontro do que o Flávio falou, né? Parece que a gente combinou aqui, essa questão de você ter várias empresas, silos dentro de uma grande empresa, realmente acho que dificulta todo esse processo. Então, assim, essa integração, essa união e esse líder que inspira todo o time é fundamental realmente para o crescimento e para as coisas darem certo, assim, pelo menos essa é a visão que eu tenho. Isso bate com a sua percepção de mercado também, Bruno? Não, bate sim. Na verdade, até vou contar a história de como eu até sugeri a Mari para a gente fazer essa pergunta. Na verdade, eu li, enfim, recentemente, algumas semanas atrás, um estudo que a McKinsey fez sobre as empresas que eles entendiam que que tinham a maior maturidade em termos de transformação digital, né? E não estamos falando aqui de resultados, etc., mas eles, enfim, tinham lá os indicadores que eles traduziram em maturidade digital, né? E eles traziam 3 pontos para as empresas que estavam melhores ranqueadas, que eram 3 pontos em comuns. O primeiro era a orientação para o consumidor, para entender a jornada do consumidor, que foi aquilo que a gente conversou antes. E os outros 2 pontos, o que me chamou a atenção, e aí por isso eu quis trazer esse tema, é que eram pontos que estavam diretamente ligados a essa estrutura organizacional ou à cultura corporativa, né? E esses 2 pontos, tanto o Flávio quanto o Rodrigo, eles comentaram nas suas respostas. O primeiro ponto, né, que eles traziam é que as empresas com a maior maturidade digital são empresas que têm uma estrutura corporativa que facilitam a execução prática, né? Então, assim, que não ficam só na teoria e que têm sua estrutura bem definida, responsabilidades de cada líder e de cada área de uma forma clara. Lógico, eu estou falando aqui das responsabilidades para esse processo de omnicanalidade, de transformação, e que essa estrutura facilita colocar em prática, executar em prática aquilo que é o planejado, né? Esse é um lado. E o outro ponto, o terceiro ponto, né, que eles trouxeram, que tem a ver com ambiente, com empresa, é que as empresas que estão melhores ranqueadas são aquelas empresas que são incentivadoras do que eles chamam do risco, né? Olha, transformação digital, como já diz o nome, é uma transformação, assim, estamos fazendo algo novo, né? É algo que provavelmente a empresa não fez antes e se você quer ser o pioneiro é porque o seu concorrente também não fez antes, né? Então, assim, já que ninguém fez, você tem que sim ter uma tolerância para o erro, você tem que incentivar o risco e você tem que traduzir isso para a sua equipe. Você tem que deixar todo mundo confortável, saber que erros vão acontecer, mas como é que você corrige rápido e quando você acerta, como é que você escala. Então, eu tinha lido esse artigo e sugeri para a Mari colocar essa pergunta, mas o interessante é que esses 2 pontos que eu tinha lido vieram aí na resposta dos 2 também.
Mari, acho que você está no mudo. Desculpa. Imagina, desculpa, desculpa, gente. Você colocou aí, achei interessante também comentar que, assim, se você não tem uma tolerância ao erro, não incentiva o risco, você meio que inibe a criatividade das pessoas, né, do time. E quando você tem um time que colabora, que participa, que fala e que dá opinião, enfim, também acho que isso é muito, muito rico para a empresa. Então, são duas coisas que eu acho bastante interessantes. Mas como nem tudo são flores, e eu acho que a gente não pode deixar de fazer essa pergunta, eu queria saber de vocês o que ainda tira o sono de vocês nesse processo, assim, quais são as principais dificuldades que vocês enfrentaram e têm enfrentado nessa agenda de transformação. E aí eu queria dizer que se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente tem mais uns 15 minutinhos, então depois deles responderem eu vou abrir para vocês perguntarem. Vamos lá, então Rodrigo, acho que você pode começar respondendo dessa vez, por favor. Eu acho assim, acho que pegando um pouco aí o gancho do Bruno, assim, de novo, né? É uma agenda nova, né? Então a gente se depara com problemas, ou enfim, ou com desafios no dia a dia. Então assim, eu acho que hoje não tem assim, um grande problema, né? São diversos pontos ali que são pontos que a gente sempre vai ter que ir aparando as arestas aí na linha do tempo, etc. e tal. Mas quando eu olho uma empresa como a Marisa, uma empresa que está já numa jornada digital há algum tempo, a gente tem alguns pontos que são pontos importantes. Eu acho que essa questão da gente conseguir transformar rapidamente a parte da cultura é algo que assim, não é que me tira o sono, mas é algo que é bastante importante, assim. Então, acho que esse é um ponto de atenção nosso aqui dentro do nosso dia a dia. A gente está super atento, junto com o nosso CEO e com todo o time de desenvolvimento humano, de RH, enfim, porque garantir esse tipo de alinhamento e garantir que a gente consiga, de forma eficiente e efetiva, no caso, acho que é a melhor palavra, fazer as transformações e as mudanças necessárias. Hoje, lá dentro da Marisa, a gente tem algumas frentes que a gente consegue avançar e fica muito claro isso é muito interessante. Essas iniciativas de transformação, para algumas elas vão super bem, fluem assim, quase que naturalmente, e aí em outros casos nem tanto. Aí você percebe que a gente tem que ainda tem um balanceamento ainda necessário por fazer, né? Então acho que isso é um ponto bastante importante. Eu acho que o outro ponto que para a gente é fundamental é que a gente vai ter que buscar dentro dessa nossa agenda de transformação é um pouco do que a gente fala lá, que a gente garantir que o básico seja bem feito e continuar avançando com as agendas de mudança e de inovações e transformação. Que é um pouco do que a gente garantir a estabilidade do que é necessário e conseguir mover com as mudanças importantes. Não tem jeito, assim, não tem jeito a gente falar assim, não, só faz o básico bem feito e não olha para essa outra frente. Hoje em dia isso não é mais reconciliável. Da mesma forma que o outro lado é importante também, assim, não adianta só ter uma agenda de transformação, uma agenda de mudança agressiva, se você não consegue garantir que as coisas vamos dizer assim, mais básicas, mais do dia a dia, sejam super bem feitas. Então, acho que isso é fundamental, ainda mais numa agenda nossa de empresa, que é uma agenda que a gente está numa agenda ainda de turnaround de resultados, enfim. Então, para a gente isso tem uma importância bastante grande. Eu acho que aí tem outros temas, né, que aí são bastante importantes, e aí só para também não me alongar muito na resposta, e você não fala assim, putz, então você está com bastante insônia, né? Porque problema não falta, mas enfim, desafios não faltam. Mas é a questão da gente conseguir garantir que a empresa se torne realmente uma empresa 100% orientada a dados. Eu acho que a gente, de novo, já iniciou essa transformação, essa mudança, mas ainda tem um caminho a trilhar. Então, acho que isso, até a gente está com ela 100% executada dentro da nossa companhia, no sentido de isso nunca termina, né? É um negócio sempre ongoing, em desenvolvimento, mas num estágio que a gente acredita, eu acho que tem aí boas noites em claro aí para conseguir colocar isso de pé.
Ótimo. Desafio nos move, isso que é o bom, né? Então, que bom que tem desafio aí para a gente correr atrás de resolver. Flávio, e para você, tem alguma coisa que tira o sono ou que é alguma dificuldade que você enxerga hoje na RD? Eu gostei da resposta super profissional, pautada do Rodrigo, assim, acho que eu sou mais mundano, assim, do que ele, né, então, eu à noite, eu vou dormir, né, quando, por exemplo, essa semana, por exemplo, é uma semana que o computador nunca foi desligado antes da meia-noite, né, e ele normalmente acorda cedo também, 7 horas, 8 horas, eu já estou de novo diante dele trabalhando. Então, para mim, o que me tira o sono é meio que, parafraseando São Francisco, eu falo, pô, Senhor, dai-me capacidade para saber o que está acontecendo no mundo, né? Mas vale o que o São Francisco fala, tal qual ele fala, né? O dai-me força para mudar o que pode ser mudado, para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para saber distinguir entre uma coisa e outra. Então, eu acho que a abordagem para mim é mais um pouco filosofal, porque ou filosófica, né? Porque isso é o que me tira o sono de noite, né? A pauta estruturada, eu acho que ela é fácil decompor problemas em pequenas fatias e solucionar cada uma dessas, mas ainda assim, quando junta esse bolo todo, é o que não faz dormir, né? Então, para mim, mas agora falando sério, né? O que eu gostaria que a gente tivesse soluções, ou na verdade é a abordagem da RD, né? Que a gente, de fato, fosse relevante para os nossos clientes, né? Então, essa busca, a gente, lá na RD, a gente fala que a gente, em primeiro, atende as pessoas e depois a gente vai buscar a venda, se a venda for necessária, né? Então, a gente é tido como um primeiro ponto de contato do cliente em alguma enfermidade, mesmo antes dele ir para o pronto-socorro, mesmo antes dele ligar para o médico, ou seja lá o que for. Então, o que me tira o sono é a gente está, de fato, cumprindo o nosso papel nessa cadeia de situações. Então, isso, para mim, é uma coisa super importante de tirar o sono. Outra coisa de tirar o sono tem a ver com a velocidade da inovação, né? Do mundo e da concorrência também, né? Então, eu estou o tempo todo, eu falo que eu tenho o malefício e o benefício de cuidar de uma atividade digital, onde eu consigo mapear o mercado inteiro bastando dar um clique aqui, né? Então eu sei o que a concorrência está fazendo, onde ela está fazendo, por que preço ela está fazendo, tal. Então eu tenho que ter discernimento e capacidade de mobilizar a infra da empresa para poder correr atrás disso. Então o sono me falta quando eu acho que falta força para fazer esse tipo de coisa acontecer. Eu diria, a última coisa que me tira o sono, eu tenho me tirado o sono ultimamente, é pensar nas metas de 2021, porque da forma como esse negócio está vindo aqui em 2020, é muito difícil para uma empresa conseguir desdobrar de forma estruturada o que vai ser o ano que vem, como é que sai dessa pandemia, como é que começa esse novo normal, o que é esse novo normal. Então, essas são as questões que me afligem um pouco no médio e longo prazo. Perfeito. A gente o nosso tempo está acabando, mas me ocorreu aqui uma pergunta, então a gente tem duas, né, Bruno? Eu vou passar aquela última para você fazer para eles, e eu queria saber, LGPD, vocês têm alguma coisa para falar, já que isso daí está na crista da onda agora, enfim, foi aprovado, entrou em vigor hoje, né? Acho que foi isso mesmo. E aí, como é que vocês, a gente está falando tanto de dados, como é que está isso dentro das empresas de vocês? Rodrigo, pode começar então. Essa é uma pauta que a gente já vinha discutindo, né? Então teve inicialmente uma postergação, mas depois acabou não acontecendo, né? Por parte do Congresso, do Senado. É um projeto que a gente já tem desenvolvido bastante coisa já há algum tempo em termos de como que a gente vai tratar os dados, de que forma a gente vai utilizar isso internamente. No final das contas, a gente está tomando todas as medidas necessárias para a gente poder, obviamente, lidar com os dados dos nossos clientes da forma legalmente necessária e, ao mesmo tempo, a gente conseguir poder engajá-las com a nossa marca quando for necessário. Ótimo. E você, Flávio? Não, lá na Raia Drogasil esse assunto também assim, quem se preparou agora para a LGPD está frito, a verdade é essa, né? Tinha que ter se preparado há muito tempo atrás. Há muito tempo. Então, acho que no começo
no começo, pensar nisso era subir o Everest, né? Mas à medida que esse negócio foi sendo digerido internamente nas empresas, as empresas passaram a se comunicar, né? As pessoas começaram a falar, as TIs de uma empresa, os user experience das empresas começaram a falar entre si, já não tinha quase mais concorrência nesse momento, porque precisava todo mundo se juntar. Hoje é um negócio meio que automático, né? A empresa está super preparada, a gente está dentro da pauta, criamos a governança interna, comitês internos para tratar esse assunto, então a gente está super preparado aí, tá tudo correto. Que ótimo. Então, Bruno, acho que eu vou passar para você fazer aquela pergunta mesmo que a gente costuma fazer para os nossos executivos convidados, né? Enfim, eles sempre têm muito a contribuir. Já queria agradecer, Rodrigo, pela presença virtual, né? Flávio, você também, muito obrigada pelo tempo de vocês. Rodrigo, desculpa atrapalhar o seu descanso, mas acho que foi um papo bacana. E como disse o Flávio lá no início, né? É uma grande conversa que isso é gostoso de fazer, né? Compartilhar conhecimento é bom pra caramba, né? Então vamos lá, Bruno, acho que Não, tá pode bom. Pegando o tema de Analytics e tudo, na verdade a gente criou uma brincadeira aí de todo final do RG a gente fazer a mesma pergunta, exatamente para criar dados para uma resposta e ter como depois a gente decupar isso, enfim, e pensar quais foram as similaridades aí que a gente teve, né? Mas a pergunta é uma pergunta, na verdade, muito simples que a gente faz para todos os executivos e como a gente conversa aqui com executivos que já têm uma trajetória bacana e estão em momentos bacanas de carreira, a gente sempre pede dicas, né? Então, 2 a 3 dicas de carreira e de aprendizados, acho que ao longo da trajetória de vocês, para a gente poder ter aqui, enfim, poder passar também para os outros daquilo que vocês acham importante, que trouxeram vocês até onde vocês estão hoje, né? Então não é nenhuma pegadinha, mas acho que são dicas aí e a gente depois vai na nossa base de dados aqui das RG, a gente vai rodar aí um sistema e ter um analytics em cima disso. Flávio, quer começar com você, então? Eu posso. No pica-fogo é sempre mais legal, mas olha só, 2 aprendizados aqui, 2 coisas importantes, né? Para mim, uma das coisas, temos 2 orelhas e 2 olhos, né? Para ficar sempre atento ao que está acontecendo no mundo, sempre conectado. E tem uma só boca para falar. Então, vamos contextualizar isso. Isso é exatamente como tem que ser. A gente tem que ter muitos canais abertos, tem um cérebro no meio para processar. Então, use a sua boca para falar ou para vender ou para promover os projetos de forma ponderada, estruturada, né? Então isso para mim é das coisas importantes. Outra coisa importante é aprender o poder ou entender o poder da relevância. Então eu tinha um coach que brincava comigo, ele falava: Flávio, você é relevante? Eu falava: lógico que eu sou relevante, né, como profissional, e todo profissional tem que ser, e aquele discurso blá, blá, ele falava: não, mas e o que te faz ser relevante? Eu falava: não, porque eu fui lá e mostrei e apresentei e tal. Ele falou: não, ser relevante não é o ir lá e mostrar. Ser relevante é ser procurado na hora que as pessoas têm as perguntas que precisam ser respondidas. Então, você é procurado com tanta frequência como você procura os outros. Então, isso é ser relevante. Então, acho que para mim a dica é: ligue o seu termômetro interno para saber se você está sendo procurado o suficiente ou tanto quanto você gostaria, porque o ser procurado é que vai fazer você subir e se desenvolver. Pelo menos é um pensamento meu. Um belo pensamento, gostei desse pensamento mesmo. Vou começar a pensar se eu estou sendo procurada também. Viu, Bruno? Você também começa a pensar nisso. Mas bem bacana, Flávio, muito legal. Rodrigo, e você? Ficou difícil? Mas vamos lá. Ficou difícil. Não, agora tudo que eu falar não é tão importante, né? Não, brincando, Mariana. Não, assim, o que eu acho? Cada vez mais, na minha opinião, assim, as pessoas têm que se preparar, no sentido de se preparar. Eu acho que a história da educação formal, ela continua tendo seu papel, ela é importante, mas as pessoas têm que se preparar, se desenvolver. E aí, viajando, lendo, sendo impactado por experiências diferentes, essa história dessa diversidade de experiências que você acaba vivendo na sua vida te forma como pessoa, uma pessoa muito mais assim aberta a mudanças,
mais tolerante, e eu acho que isso reverbera para o dia a dia profissional. E eu acho que hoje, quando eu olho um pouco da pauta que a gente estava falando, né, de transformação, de mudança, acho que cada vez mais esse tipo de perfil ele é necessário. Então, quando eu olho para dentro das minhas equipes, e eu acho que quando eu olho para uma organização, quanto mais a gente conseguir ter pessoas com esse tipo de traço, ele acaba sendo fundamental para a gente poder construir uma empresa com os valores e alinhado com os objetivos que a gente quer. E eu acho que o segundo, não vou ser tão profundo quanto o Flávio, mas assim, eu acho que o segundo ponto importante, eu acho que a gente está vivendo esses últimos meses aí, meses de profunda mudança ou até necessidade de adaptação, de agilidade, etc. e tal. Eu acho que esse, obviamente, a gente teve uma coisa intensiva, né? Foi um período intensivo para todos nós, e está sendo ainda, né? Mas acho que essa história de ser cada vez mais pessoas, profissionais adaptáveis, para mim, cada vez mais é uma característica que a gente vai precisar ter. Então, as pessoas têm que estar muito mais preocupadas em menos voltadas para qual área eu estou hoje. Então, eu estou na área tal, na área B, C ou D. Está muito mais preocupada em qual problema da empresa eu estou resolvendo, eu estou envolvido. Então, assim, eu acho que isso é uma quebra meio de paradigma, né? As pessoas têm que estarem preparadas para poderem estar disponíveis a tratar de uma iniciativa, de um problema que às vezes ela não tem experiência prévia nenhuma, e aí é aquela história que a gente está falando de novo, tolerância, sair da zona de conforto, estar sempre aberto a mudanças, enfim. Então acho que isso são características fundamentais aí para os profissionais aí que estão chegando. Ótimo. Foi profundo sim, viu, Rodrigo? Inclusive me fez lembrar, Bruno, a Adriana da Ben & Jerry's, né, a Red, a gente trouxe para uma conversa também, e ela fez um sabático de 1 ano, uma volta ao mundo, e ela falou que ela voltou outra pessoa, e na Ben & Jerry's também é uma empresa que eles aproveitam muito esses soft skills, né, dos colaboradores, as coisas que eles trazem das suas vidas, enfim, eles têm a questão da diversidade lá que é muito forte, então tem a pessoa da favela, tem os grupos, né, diversos e que trazem muita coisa nova, pensamento criativo para a empresa, e foi muito legal. Então, muito bacana isso que você falou. Acho que esses nossos dados, né, Bruno, depois quando a gente for fazer essa análise, a gente vai ter coisas muito ricas aí para compartilhar depois com outras pessoas. Obrigada, pessoal. Bruno, obrigada também pela sua presença. Rodrigo, Flávio, já falei. Se você quiser falar mais alguma coisa, fechei. Bruno. Não, eu queria agradecer de novo, já falei no início, assim, tudo que eles falaram aqui eu acho que é muito relevante e, enfim, acho que ajuda muito nessa troca que a gente está tendo. E tudo que a gente falou o tempo todo aqui, o quanto o digital está em voga, então eu sei o quanto a agenda deles estava apertada e por isso aí tentar respeitar assim essa 1 hora, senão a gente poderia ficar falando aqui muito mais. Então, super obrigado, pessoal, pela disponibilidade. E, bom, vamos nos falando e se cuidem por aí. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.